Vamos a caminho, já em setembro, no início deste novo mês, já depois de uma data de festividades e acontecimentos. Pá, Nuno, como é que estamos hoje? Bem-vindo, Padre Mendes. Já estávamos com saudades suas aqui no nosso podcast. Estamos bem, estamos bem. Eu agora, por acaso, hoje, no dia em que estamos aqui a gravar, estou aqui com uma tendinite no braço direito, por isso não me consigo mexer muito, mas acho que ninguém repara. Principalmente só estão a ouvir a minha voz e a voz não dá esse sinal, que estou com dores no ombro. Mas pronto, mas não foi, pelo menos fisicamente, a levar a cruz, nem coisa parecida. Acho que foi a dormir, dei um mau jeito. Mas pronto, então, e Padre Mendes, tu é que andaste fora. O que é que andaste a fazer? É verdade, eu tive, na prática, foram talvez 10 dias seguidos fora. 10 dias seguidos são 2 fins de semana, por isso é que parece que é quase um mês. Parece que foi uma data de tempo. Sim. Se bem que na prática, sim, foi de domingos, foi um domingo fora, o outro cheguei, era domingo ao 12:30, portanto, mas como fui à missa de Nossa Senhora dos Navegantes, acabou se calhar por não se perceber que já estava de volta, só via-se algumas pessoas no final. Mas então foi o campo do Milonga, portanto, um dos campos aqui das paróquias de Cascais e Estoril, e portanto, que já é uma coisa tradicional há alguns anos, esteve parado durante 2 anos e agora recomeçou. Sim, o Milonga já foste monitor, não é? Quando estavas assim em seminarista aqui a trabalhar na paróquia de Estoril, Sim, foste monitor. Curiosamente fui o monitor daquele campo que está mais ligado aqui a Cascais, portanto o Padre Nuno era o padre, Eu era o padre, exatamente. os monitores e tios também eram muitos de cá, aqui da paróquia, depois ligados aos Gomas e ao JIP e a outros grupos cá da paróquia. Sim. Portanto, curiosamente já o tinha feito, e este campo é, se quisermos assim um bocadinho, o sucessor daquele que era o Milonga Estremoz, portanto aquele que onde tinha sido antes o monitor. E como é que foi esse regresso? Que a maior parte das pessoas já se tinham esquecido. Aliás, os miúdos, os finalistas, como eles se tratam se calhar uns aos outros, não é? Se calhar nunca fizeram Milonga. De todos os miúdos que nós tivemos, ninguém tinha feito o Milonga antes. Pois, portanto, não havia nenhum. São 3 anos de Milonga. Normalmente nós não fazemos Milonga também. Não fizemos durante 2 anos, este é o terceiro. Pois. Por isso, portanto, foi assim um ano diferente. Quase como se fosse o primeiro campo de todos eles, na prática. E correu bem. Eu lembro do primeiro campo extremoso, e aquilo foi, tu não estavas lá. Não estava. Eu lembro que foi mais difícil de colar e de pegar, que era o primeiro. Era o primeiro, ainda não conhecíamos, não havia ninguém que tinha feito campo lá também, nem outro campo qualquer. Os monitores, se calhar, também eram... Os monitores eram absolutamente... Havia uns veteraníssimos, não é? Por isso com uma prática muito grande, mas também com os seus... já com o seu esquema, e bem, ou seja, bons esquemas, não é? E havia monitores muito novos, também nunca tinham sido monitores na vida, nomeadamente depois também o padre e os tios. Por isso aquilo foi um campo espetacular, mas muito, muito desafiante, ou seja, os outros era quase piloto automático, no bom sentido, ou seja, não estávamos preocupados com as coisas básicas, porque aquilo já estava tudo... Já tinha lógica, já tinha a máquina a andar. Eles já adoravam estar nos campos, já sabiam o que eram os temas, sabiam se comportar na missa e gostavam de ir à missa, essas coisas todas. Como é que tu sentiste esse... As pessoas estavam com sede, com vontade, ou aqueles que ficaram com saudades da mamãe e começaram logo a chorar? Choros, não houve assim nenhum significativo. Significativo. Portanto, não houve nenhum significativo. Claro que houve algumas saudades. São crianças dos 12 até aos 14, portanto alguns ainda são assim pequeninos. E não é que seja a primeira vez que saiam de casa, mas quer dizer, isto é uma experiência de sair de casa para dormir no chão, numa tenda, com pessoas que não conhecemos necessariamente. Portanto, é também esta experiência humanamente falando, também desafiante. Mas correu muito bem. Foi uma boa experiência. Miúdos que eram 5 estrelas, de um coração muito generoso e muito bom. Boa. Animadores também, que eram um tesouro, assim, muito valioso. Muitos deles nunca tinham sido animadores de campos. Quase todos tinham feito campos enquanto miúdos. Mas como tiveram este gap de 2 anos, já estavam na expectativa de animar há 2 anos, e depois o ano passado, e agora então efetivou-se. Mas foi uma grande experiência, mesmo para os tios, que eram todos novos em campos, também nunca tinham feito campos antes enquanto tios, e acho que foi uma grande riqueza para todos. Boa. Uma das coisas que vamos falar, ou que vai ser o tema principal, assim, o tema base da nossa conversa de hoje, é este início do ano pastoral. Por isso esperamos todos, não é, que a gente possa ver os frutos também do Milonga. Há muitos que a gente não vê e que não sabe, e só Deus conhece, e é na vida de cada um, mas que a gente possa ver os frutos do Milonga também aqui na nossa caminhada catequética, litúrgica e comunitária, não é?
Por isso, vê-los aqui mais vezes e mais nos bancos da frente e mais empenhados, não é? A ver esses frutos para bem de todos, não é? Aliás, os campos de férias estão mais ou menos integrados aqui nas paróquias de uma forma muito natural. Ou seja, a ideia é depois começa o ano normal da escola e continuam o seu caminho no Gomas e no Jeep, que é no fundo uma continuação daquilo que Claro. tinham experimentado. Não é uma coisa completamente diferente, mas é uma continuidade com aquilo que viveram no verão. Bom. E bem, mas o Padre Nuno, enquanto eu estava lá no campo, que foi em Monforte, o Padre Nuno esteve cá na água, no mar. Por acaso, não. Não. Não, pela primeira vez desde. Se eu estou cá, estas já foram as minhas 14ª festas do mar, ou procissão do mar, procissão de Nossa Senhora dos Navegantes. E destas 14, eu lembro-me de não vir a uma, Sim. por causa também dos campos de férias, e era impossível, se eu não conseguia fazer os quilómetros todos e estar aqui de um lado para o outro, era humanamente impossível. E também, graças a Deus, tínhamos cá vários padres, o padre Paulino, o padre Roque, e nessa altura também acho que estava cá o padre João Paulo também de férias, ou já era seminarista e por isso, ou diácono, por isso também podia ajudar aqui na parte da oração em terra. Por isso foi uma vez que eu faltei de todo às festas do mar, e hoje, este ano, foi a primeira vez que eu fiquei em terra. Sim, e o ano passado que não houve bem, que foi assim uma Sim, os anos em que não houve, sim, houve um ano que fui só no barco, sozinho com a imagem da Nossa Senhora dos Navegantes. Lembro-me eu que Não, foi. não, a primeira vez fui eu. Não, agora esta última, o ano Sim, passado. exatamente. A primeira mesmo de pandemia total, tu ainda não estavas cá, foi no verão antes de tu chegares, foi mesmo só um barquinho. Aí foi, na mesma? Fui, claro, um barquinho, sozinho, já estava já estava no barco, fomos dar uma volta e depois saímos ali na Marina de Cascais, só estavam lá as senhoras ali do posto de abastecimento dos barcos, foi não foi uma cerimónia, foi uma celebração. Íamos para aí 4 ou 5 pessoas no barco, um elemento da comunicação da Câmara para fazer o registro e para poder publicar virtualmente para todas as pessoas também poderem acompanhar virtualmente o que é que tínhamos feito. Por isso, nesse dia fui ao mar. No ano passado não fui ao mar, que foste tu, que também era uma coisa pequenina, então foste tu, sim. Mas desta vez foi a primeira vez que de facto fiquei em terra, no sentido até também pastoral e celebrativo do termo, e foi desafiante, foi engraçado. Ou seja, eu imaginava o que é que poderia ser, mas foi a primeira vez que tive, e foi, só para resumir, ontem, ou um dia destes, quando fui à missa numa das nossas capelas, estava lá uma pessoa a dizer que tinha ficado lá, também estava lá na Bahia, e que a vizinha que estava ao lado dela perguntou: então este é que é o padre de Cascais? E ela dizia com uma certa, já não sei usar as palavras certas, por isso perdoem-me a falta de humildade, mas vou tentar citar literalmente, a dizer: o padre Nuno deu-se a conhecer. É assim uma coisa, porque Como ia para o mar, ninguém sabia quem é que era. ninguém ouvia, assim, ouvia só na celebração E aqui, como tinha um mar de gente, assim. Tinha um mar de gente que ficou cá durante 1 hora, e durante 1 hora a gente foi rezando o terço, com certeza, mas depois nós não rezamos assim tão lentamente, por isso havia muitas catequeses, muitos ensinamentos, muitas histórias. A gente tinha que ir à medida de qualquer coisa, não é? Explicar as histórias dos santos, da procissão, era o que o Nosso Senhor me ia inspirando. Ou seja, eu nunca tinha feito uma coisa dessas, mas uma das coisas que aprendi foi que nós temos que aproveitar ainda melhor esse momento, porque de repente estamos com os sons das festas do mar, por isso todo o Cascais ouvia, e ouvia com respeito, e temos ali 1 hora de bonita pregação que pode acontecer, pregação / oração / música. Por isso já tivemos na conversa com algumas das pessoas que também organizam as festas do mar em outras dimensões, não é? E uma das coisas que já ficou alinhavada é a gente trazer a procissão do mar para a terra. Ou seja, nós temos maneira de, em terra, podemos acompanhar mais a vida dos barcos, a vida dos andores, e levarmos também a procissão da terra para o mar. Ou seja, fazermos com que as pessoas no mar tenham também um ambiente ainda mais possível e útil de oração. E que este momento em terra seja tão ou mais valorizado do que do mar. Então, ficam muito mais pessoas em terra do que aquelas que vão nos barcos. Pois é. Por isso mas ainda assim vão muitos barcos, não é? Sim, assim vão muitos barcos, sim. Pelo menos mesmo a experiência do ano passado, que foi assim muito diminuta, ainda foram assim uns barcos valentes que as pessoas punham-se no barco e seguiam atrás de Nossa Senhora. Exatamente, sim. Sim, este ano houve ali, havia menos barcos, mas ainda houve bastantes. Houve uma coisa que eu não soube, não sabia, contaram-me,
mas continuo sem saber de facto o que é que aconteceu, por isso não tenho lugar nem tenho partido. Sei que houve alguns pescadores e alguns barcos de pescadores que, de uma forma justa, razoável, segundo a sua opinião, segundo a sua intenção, decidiram não participar na procissão por diversidade de opiniões ou não compreensão de algumas atitudes que as autoridades tivessem tomado ou não tomado. Não sei quais é que são. A única coisa que me incomodou de veras é que a procissão é uma ação da igreja. Se calhar não é vista assim, mas vai ter que começar a ser vista assim. Por isso não se usa as procissões, não se usa as missas, não se usa a oração, a vigília para fazer reivindicações políticas ou partidárias ou o que seja. Por isso não fiquei, como é óbvio, não fiquei muito contente, nem entendi bem. Eu sei que, como é óbvio, temos que respeitar em absoluto aquilo que é a consciência e a liberdade. Eu sei que cada um participa como quer e o que quer, mas em relação à procissão propriamente dita, não me pareceu proporcional, não é? De tal forma que houve dois andores, o andor Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora e o Sagrado Coração de Jesus, que nem sequer tinham um barco para ir, não é? Que é um bocadinho escandaloso, mas pronto. Mas de facto, depois, quando a gente se põe a rezar e a viver no Espírito de Deus e não no nosso espírito, a gente até dessas coisas menos boas ou menos expectáveis retira grandes sinais de Deus, e por isso também foram bonitos momentos de pregação e de oração e de emoção cá em terra com esses andores que ficaram em terra. Possivelmente, na próxima vez que organizarmos a procissão, já vamos ter um andor que fica em terra. A tal ligação da terra ao mar, do mar à terra, ou seja, nós ficamos ligados também à procissão. Logo sei, mas devo dizer que foi muito bom. Foi o Padre Lourenço que presidiu. Ele também estava todo contente, todo estafado, mas todo contente. Foi ordenado agora e teve cá a celebrar também nesse fim de semana. E que falou connosco no episódio anterior aqui do podcast. O Padre João Paulo estava felicíssimo da vida. O Padre Paulino veio também, que continua aqui com grandes amigos aqui em Cascais, e foi convidado logo para ir para um dos barcos, por isso veio direto, não estava paramentado, ou seja, não estava na ação litúrgica, mas também estava também no mar, e pronto, estava cheio de gente, estava um mar de gente, e foi um ambiente ótimo, bem cuidado, ou seja, todos os que trabalharam pela procissão trabalharam com grande afinco e com grande cuidado e delicadeza, e pronto, e se calhar nós, e se calhar eu, não sei, mas nós precisamos de fazer também um bocadinho melhor a nossa parte para que isto que é tão bom possa ser ainda melhor. Sim. Mas foi ótimo. Para o próximo ano, não sei quem é que fica em terra, porque em terra também é espetacular. Então, projetos para ver e para organizar depois com o tempo, não é? Sim, mas para o ano não vai ser mais difícil, mas se calhar até vai ser mais fácil. Para o ano vai ser 15 dias depois do Papa vir cá. Ok. Pode ser que tenhamos toda a gente empolgada e com sede ainda de continuar o mesmo espírito, e assim vai tudo atrás. E de certeza absoluta que o Papa, o que fez, o que disse, o que deixou, o que experimentámos aqui, com certeza que depois vai ser digerido ao longo do tempo, não é? Uhum. E de certeza absoluta que ele nos há de inspirar também para viver ainda melhor essa procissão do mar. Sim. Então, e falando de futuro, o que é que temos preparado para falar hoje, Padre Nuno? Então, o que é que vamos falar hoje? Aquilo que eu gostava que falássemos era a partir da carta que o Sr. Patriarca escreveu e escreve habitualmente aos diocesanos no início do ano pastoral, e que nós às vezes não tínhamos assim os meios certos, não é? Estava na internet e lia quem queria, não é? Claro. E se calhar, em termos paroquiais, não havia assim um grande destaque, ou seja, nós não líamos, não aprofundávamos, não estudávamos, não nos inspirávamos comunitariamente nessas palavras, mas cada um à sua maneira, o prior, os catequistas, as outras pessoas, não é? Ao lendo daquilo, certeza que ficavam também a saber o que é que o nosso bispo, o que é que o nosso pastor nos inspira e que nos quer guiar ao longo deste ano. Então, este ano, como já temos o podcast, é bom conversar um bocadinho sobre isto. Claro, é um fórum certo, não é? E, aliás, como vamos ver, também fala um bocadinho disto de outras formas de comunicação nos dias de hoje, a Carta do Patriarca. E bem, então o que é que... Então, o Sr. Patriarca escreve normalmente no dia 1 de setembro de cada ano. Primeiro dia do mês de setembro, assim já lançar o ano pastoral. Por isso, se Deus quiser, se tudo correr bem, e há de correr com certeza, no próximo dia 1 de setembro de 2023, havemos também de receber uma carta do Sr. Patriarca para este novo ano pastoral, 23-24. Deste ano, a carta tem
tem 4, 5 pontos, tem 4 pontos e depois um Cristo, um quinto já de despedida e de bênção e de consagração a Nossa Senhora, mas tem 4 grandes pontos, todos eles, ou quase todos eles, inspirados ou motivados pelas Jornadas Mundiais da Juventude. E nós, se calhar, vamos não é, ler a carta, depois fica lá na descrição, fica um link para a carta aos diocesanos, se calhar já está no nosso site ou não? Eu não sei se está, por acaso não me lembro, vamos ver depois. Mas vamos dizer para pôr, não é? Se não vão pôr e já... Vão pôr no site de certeza, é só basta dizer que é para pôr e pode ser que se ponham. Pronto, mas é fácil, basta pôr carta aos diocesanos do ano pastoral, está no site do Patriarcado de certeza. E o que é que eu estava a dizer? Vamos ler essa carta, assim, mais ou menos os seus pontos-chave e tentar ver o que é que ele nos inspira de facto, ou seja, assim, uma primeira impressão a nós como pastores aqui da nossa comunidade de Cascais, o que é que nós nos sentimos ainda também confirmados e desafiados a fazer também neste ano. No fundo vai ser assim uma espécie de comentário à carta, também desafiando as pessoas que nos ouvem para inspirarem-se e perceber o que é que sim, se pode fazer. Exatamente. Então a primeira coisa é exatamente esse papel das Jornadas Mundiais da Juventude, a dizer que, e nós vamos ver isso claramente, o ano, ou seja, as Jornadas Mundiais da Juventude vão naturalmente levar-nos para diante. Ou seja, nós vamos ter tanto trabalho, vamos falar tanto sobre isto, vamos estar tão santamente ou alegremente ocupados a preparar um acontecimento que nunca sucedeu aqui nas nossas bandas, que tudo mais, a necessidade de oração, a necessidade de partilha, a necessidade também de formação, de saber o que é que a gente está aqui a fazer, porque é que a gente está aqui a fazer, como é que a gente deve fazer ou deixar de fazer. Por isso as Jornadas Mundiais da Juventude vão naturalmente ser o elan, ser assim a visibilidade da ação do Espírito na vida das nossas comunidades ao longo deste ano. E um dos traços, um dos atributos que o Patriarca diz logo no primeiro ponto de uma forma tão bonita, que é as jornadas poderem ser, e serem de certeza, uma ocasião por excelência de renovar a esperança e a reforçar a solidariedade nestes tempos, né, de crises, de dificuldades, por causa da guerra, por causa da pandemia, não sabemos o que é que nos vai calhar em sorte para o ano, por isso todos os anos têm sido assim, desgraçazinhas assim pequeninas, então que as jornadas... Sim, não seja só um evento, mas seja qualquer coisa que nos ponha a mexer em conjunto. Exatamente, e para nos renovar a esperança, para a gente não perder a esperança mesmo no meio das nossas dificuldades e sermos também ainda mais fortes nesta solidariedade comum e recíproca. E ele diz de uma forma também muito bonita e muito consolidada também na sua formação histórica e espiritual e doutrinal, se é certo que as coisas não se resolvem assim num ápice, ou seja, não são as jornadas que vão resolver a guerra ou a fome ou a crise da inflação ou a crise energética, claro, ou o que seja. Não são um evento mágico, não é? Sim, não vão mudar as coisas todas, sim. Ele sabe isso, mas depois também diz de uma forma tão forte e tão bonita, mas é ainda mais certo é o fato tão comprovado destas jornadas em torno de Cristo e do Evangelho animarem a muitos no caminho do bem e da paz. Por isso, as jornadas não vão deixar ninguém indiferente. Se mesmo não mude tudo de uma vez, de certeza que vão mudar todos. Também não é de uma vez, mas não nos vão deixar na mesma. Pronto, então esta é uma das coisas que eu acho que também vai acontecer naturalmente aqui em Cascais. Sim, vai-nos pôr de certeza, sim. Nem que seja porque temos de preparar coisas em concreto. Sim, as pessoas neste momento, eu acho que basta, não sei se a imagem é bonita, mas basta pegar um bocadinho de fogo que isto queima logo tudo num instante. Tal é também a vontade e o desejo de participarem, de acolherem, de ajudarem no que for necessário. Eu só espero não, vai acontecer de certeza, que esta disponibilidade seja depois comprovada com perseverança e persistência, porque isto vai dar mesmo muito trabalho. E de facto, quer dizer, já o padre me partilhava no outro dia que muita gente, assim, até jovens com 18, 19 anos, vem perguntar o que é que eu posso fazer para as jornadas. Claro, exatamente. Sim. Portanto, já estão aí expectantes. Vamos fazer muita coisa e boas coisas, de certeza, até porque nós aqui na paróquia de Cascais, ou na comunidade de Cascais, também com os serviços e com a autarquia propriamente dita, nós vamos ter aqui vários momentos e vários modos, não é, de acolher e de passar também esta mensagem de acolhimento e de vida segundo o Espírito
a todos os jovens que nos vão visitar ou que vão ser por nós recebidos nas nossas casas ou escolas. Por isso vai ser mesmo extraordinário. É assim, vai ser muito melhor do que aquilo que eu consigo expectar ou imaginar. Mas se fosse só aquilo que dava para expectar ou imaginar, já ia ser espetacular. Mas eu não tenho dúvidas que vai ser muitíssimo melhor do que isso. Por isso estamos cá sem medo, exatamente para renovar a esperança e reforçar a solidariedade e nos ajudarmos assim mutuamente nesta organização. E o Patriarca foca assim também um aspecto importante, nós irmos seguindo, para estarmos todos na mesma página, aquilo que é a comunicação da Diocese, não é? Para estarmos... Sim, o Sr. Patriarca sugere que cada um também vá fazendo a sua parte. Ou seja, nós às vezes gostamos de saber as coisas todas e gostamos que as notícias nos cheguem né, pelo telemóvel adentro. Por isso temos que cuidar do nosso algoritmo. Por isso temos que pôr mais likes. Nosso algoritmo mental é para sim, estar... temos que pôr mais likes e temos que seguir lá todos os dias, temos que ir vendo todas as coisas. Por isso, se calhar, é um estímulo recíproco. Ou seja, ver quais é que são as instituições de comunicação da Diocese / Jornadas Mundiais da Juventude e aquilo que são os nossos hábitos normais também de comunicação, mas nós todos irmos aprendendo. Ou seja, vai ser muito comum, se vocês quiserem ouvirem as notícias das Jornadas Mundiais da Juventude na comunicação social, as grandes preocupações vai ser quanto é que custa, quanto é que, quem é que desenhou, quem é que fez, quem é que é o responsável, quem é que assinou e não assinou, quem é que aceitou aquela lei, quem é que, para onde é que vai o dinheiro, não é? E coisas parecidas. Depois vai ser o palco devia ser cor-de-rosa e não amarelo, gastou-se dinheiro em casas de banho, ou não sei o quê. Se nós virmos as notícias da comunicação social, como é óbvio, é isso que interessa a todos. Além de se poder também lançar assim alguns boatos para ver se mexe aqui na organização e na estrutura. Eu pessoalmente estou metido, tanto quanto é possível, na organização das Jornadas Mundiais da Juventude desde o princípio, desde a primeira hora, e um dos artigos de valor, por exemplo, é que as contas sejam absolutamente transparentes. Sim. Isso podem ter a certeza, todos os anos todas as contas e os procedimentos estão a ser auditados exteriormente pela Deloitte, também, que aceitou fazer esse trabalho, por isso não fazem parte da organização, são uma entidade estranha ou estrangeira, né? que vai lá e vê todos os anos e faz o relatório para depois ser aprovado pelo Conselho Fiscal e essas coisas todas, mas uma das ideias é que toda a gente fica a saber, no final de contas, não é? Quanto é que entrou, quem é que deu, quem é que não deu, como é que se gastou, como é que se deixou de gastar. Por isso podem estar descansadíssimos, né? que vai haver transparência também nas contas. Isso se calhar é o que interessa à comunicação social, que são assuntos comuns, públicos. Para nós cristãos, interessa-nos, não desinteressando estes, como é óbvio, não é? Às vezes podem ser contra-evangélicos, mas o que nos interessa sobretudo é exatamente o Evangelho de Jesus. O que é que significa para nós, não é? esta unidade da fé na diversidade de todos os povos? O que é que significa para nós o entusiasmo do apelo à santidade, que o Papa com certeza nos vai reforçar aqui na Igreja em Portugal para os jovens do mundo inteiro. O que significa a alegria contagiante de povos que têm muito menos meios do que nós e que porventura são muito mais perseguidos do que nós. Essas notícias, essas coisas, qual é que é a mensagem do Santo Padre? Qual é que é a mensagem das centenas e centenas de bispos e catequistas que vão alimentando também com a palavra de Deus estes jovens que vão participar? Por isso, quem quiser saber mesmo a sério o que é que são as Jornadas Mundiais da Juventude, e pode ir sabendo desde logo o que é que está a acontecer nas várias dioceses, nas várias paróquias, nas várias vigararias, o Sr. Patriarca sugere que a gente possa ver através da Voz da Verdade, assinando o jornal, se quisermos, se gostarmos de ter papel em casa, ou vendo também na internet, no site do Patriarcado, no site das Jornadas Mundiais da Juventude, e dentro de pouco tempo, dentro de alguns meses, até descarregando a aplicação das Jornadas Mundiais da Juventude, que vai ter com certeza um modo também para as pessoas mesmo que não participem ativamente, não estejam inscritas nas jornadas, poderem acompanhar por dentro as Jornadas Mundiais da Juventude. Por isso, o Sr. Patriarca diz uma coisa que é óbvia, mas que às vezes tem que ser repetida. Seja, nós temos de facto acesso à informação que queremos. Claro. E por isso podemos querer a informação
se calhar mais marcada pelo sensacionalismo, pelo dramatismo, pelo contra, ou o que seja, não faço a mínima ideia, não sou assim tão adepto nem estudioso do tipo de comunicação, mas temos comunicação também de quem está no terreno, de quem faz as coisas em primeira mão, sem passar assim por grandes crivos, não é? Uhum. Por exemplo, em relação aqui à nossa paróquia de Cascais, é também um bocadinho o nosso trabalho. É ter de ajudar a fazer chegar a informação certa às pessoas certas, não é? E sim, é um desafio. Este é o 42º episódio, né, deste podcast. Temos também um outro podcast assim mais pequenino que vai tendo em formato áudio alguns ensinamentos, algumas orações que a gente vai fazendo aqui na igreja. Vamos tendo também o site, o Facebook, o Instagram, essas coisas todas. Nós sabemos que podemos fazer muito melhor. Claro, já temos uma equipa espetacular, quer dizer que no fundo montou isto tudo que estamos agora a usar neste instante para gravar este podcast e tudo mais. Já é uma equipa espetacular, tem imenso trabalho, estão dedicados, mas quer dizer, claro que podemos ir sempre mais longe, não é? Sim. Isto nunca para. Sim. O céu é o limite, não é? A verso alto, como era. Sim, e a comunicação à conta da pandemia fez-nos experimentar de facto uma proximidade. Ou seja, nós às vezes dizemos, e com razão, que o digital pode afastar-nos pessoalmente. É verdade. E é verdade, isso é verdade. Mas julgo que a experiência da pandemia, o que nos ajudou a fazer foi exatamente o contrário. Foi a consciência da proximidade. Nós hoje temos de vez em quando ponderado e visto e ouvido alguns comentários sobre se vale a pena continuarmos a transmitir a missa, não transmitir a missa, como é que fazemos, como é que deixamos de fazer. Se forem a reparar, nós não damos muito cuidado à transmissão, ou seja, não há uma regia por as câmaras de forma mais bem enquadrada. Tínhamos só durante os confinamentos que um padre sobrava e o outro estava lá atrás a dar uma ajuda. Exatamente. Mas o facto das pessoas poderem ouvir a nossa voz, não que seja muito... As pessoas até dizem que a nossa voz é igual, não percebo como, mas pronto. Agora o padre Nuno está a falar, não é o padre Mendo. Mas o facto de ouvirem as vozes dos seus pastores, de facto dá companhia e proximidade. Acho que já são muito poucas, acho que já passou essa fase daquelas pessoas que ainda com um pseudo-medo ou não sei, um hábito doentio de não saírem de casa, já são muito poucas as pessoas que substituem a vinda à missa por ver na internet. Mas as pessoas que habitualmente não vinham à missa e não podem vir à missa porque estão a trabalhar, porque estão com os filhos, estão com não sei quem, mas não deixam, porque se habituaram também a ter essa ligação lá em casa, não deixam de ouvir. Não deixam de ouvir a missa, ou a homilia, ou a pregação, porque é uma maneira também de nos mantermos todos ligados. Por isso, nós podemos continuar a crescer em qualidade, em conteúdo, até em método das pessoas poderem participar ainda mais ativamente, né, na nossa comunidade. Além de que, como tu sabes também, tu és já quase dessa geração, muita gente pode aproximar-se da igreja também à conta deste serviço digital. As pessoas podem ouvir quase como se fossem uns beatões, não é, de missa diária ou uns entendidos da catequese de adultos, não é, sem nunca terem posto os pés na igreja e fazerem ali um bocadinho este primeiro embate, este primeiro conhecimento para depois poderem chegar até nós. E se não fossem estes meios digitais, se calhar nunca lá chegaríamos. Por isso, esta parte que o Sr. Patriarca refere, que as Jornadas Mundiais da Juventude vão naturalmente dar conteúdo, forma, peso aos meios de comunicação da Diocese, e convida todos os diocesanos a acompanhar e a validar e a ajudar. Ou seja, nós sabemos como... Perguntem lá um partido político quanto é que eles gastam nas pessoas que põem conteúdos no Instagram deles. Perguntem lá quanto é que custa uma Câmara Municipal ter uma equipa de comunicação, quantas pessoas é que trabalham, não é? Nós, na igreja, no máximo temos um padre, que além de ser prior de uma paróquia com 50 mil pessoas, dá uma quarta-feira à tarde para tentar gerir um jornal ou uma coisa qualquer parecida, não é? Por isso é bom nós também termos essa noção, não é? De ajudarmos com o nosso interesse, com a nossa ajuda simples. Às vezes é mesmo só o like do algoritmo ou €1 por causa da revista ou do jornal para termos em casa, e já vai ajudar, em vez de ser só o padre, termos um jornalista que faça não sei o quê e que porventura
quanto mais a gente e aquilo tiver mais qualidade, se calhar também podemos ter mais e melhores, mais eficazes meios para passar o Evangelho também deste modo. Nomeadamente aqui também na nossa paróquia de Cascais. Não no sentido de dinheiro, não precisamos assim, não é pago nada do que está aqui, é tudo oferecido, mas no sentido de voluntariado, ou seja, de gente que... Claro que o mais precioso todas as vezes que existe é o tempo que as pessoas Claro, têm, não é? exatamente. Sim, mas vocês sabem como isto dá um bom trabalho também. Sim. Então, comunicação, o que é que nos fala mais o Patriarca? Depois o Sr. Patriarca fala também da organização das jornadas, naturalmente vai-nos pôr a viver na chamada sinodalidade, ou seja, um caminhar em conjunto. Ou seja, ninguém vai conseguir abraçar esta organização das jornadas sozinho. Não há nenhum prior de uma paróquia que consiga coordenar tudo aquilo que há de significar a oração preparatória, a conversa com as instituições civis e de segurança, o acolhimento em todas as famílias e escolas, depois o acolhimento dos jovens, das equipas de animação, dos bispos para a catequese, pequenos almoços, jantares, as festas à noite, o que seja, não é? Continuar a cuidar da comunidade. Ou seja, isto naturalmente é impossível funcionar numa estrutura clerical ou autocentrada no padre ou num responsável qualquer. Há de haver com certeza uma hierarquia para saber quem coordena, quem é que tem a última palavra, mas há de ser muito este caminhar conjunto, em que cada um sabe qual é que é o seu papel e desempenha para bem de todos, para bem deste corpo, qualquer que seja o papel. Desde arranjar mesmo papel ou garrafinhas de água ou outra coisa qualquer que nós achamos mais importante ou mais visivelmente assim mais importante. Por isso o Sr. Patriarca diz que há de ser uma experiência prática de sinodalidade. De frente, olhar para o corpo de Cristo e ver como de facto cada um é um membro deste grande corpo e cada um faz a sua função. Sim, a participação, decisão, iniciativa. E uma das coisas que o Sr. Patriarca diz no final, assim como um desejo, dizer que este poderá ser mesmo o maior fruto das jornadas nas nossas comunidades. Sim. Ou seja, criamos comunidades mais missionárias, mais orantes, mais abertas, mais participativas, não é? Em cada um no seu tomar a iniciativa e a decidirem para bem de todos. Por isso estes são assim os três grandes elãs, por assim dizer, do primeiro ponto do Sr. Patriarca. Por nós também gostaríamos que a organização das Jornadas Mundiais de Juventude aqui na Paróquia de Cascais também continuassem a fortalecer esse caminho, que nós já vamos fazendo, se calhar de uma forma ainda não completa ou não inteira, ainda podemos crescer e muito, não é? Além de falarmos das catequeses e assim, é o dia 23, que dedicamos especialmente à oração. Isso é a ver já a seguir, sim. Mas este caráter sinodal, ou seja, há muitas coisas, tu fazes trabalho, fartas de trabalhar, não é? Mas percebes que o trabalho feito é com os catequistas, com os responsáveis dos grupos, não é? Com os animadores das comunidades, ou seja, nós ajudamos o máximo para que isso esteja alinhado, abençoado, vamos todos na mesma direção, mas quem faz... Não somos nós. De todo, era impossível. Então, quando eras lá no hipódromo, nós de vez em quando, até porque aquilo não havia assim grandes estruturas, ainda conseguíamos, quando era assim mais difícil, ainda conseguíamos, como é que se diz, compensar, não é? Ainda conseguíamos abrir portas, ou fechar portas, ou arrumar coisas, ou pedir ajuda a alguém. Hoje é impossível. Hoje não pode estar nada sobre os nossos ombros, porque senão caía tudo, não é? É como eu costumo dizer, se confio no Sr. Padre para as coisas correr bem, não vai correr bem. Não vai correr bem, sim. Por isso, nós já temos naturalmente isso, mas podemos, como é óbvio, e achamos que vai acontecer isso, e as pessoas estão abertas e disponíveis para isso, que as jornadas e o ano pastoral centrado nas jornadas possa confirmar e alargar este caráter sinodal também no modo de ser igreja. Pronto. Depois, de uma forma mais prática, temos que avançar mais rápido. O Sr. Patriarca fala do princípio, do principal, ou da primeira coisa que nós devemos sempre ter em conta e cuidar em toda a ação pastoral e, nomeadamente, em todo este projeto das Jornadas Mundiais da Juventude, que é a oração. Jesus não fazia nada sem ser em função do Pai, sem ser a partir do Pai, não é? Por isso, e Jesus é Deus.
Deus feito homem. Por isso Jesus ensinou-nos este método de nada fazermos sem ouvirmos do Pai, sem o consagrarmos ao Pai. Se não caímos naquilo que é a heresia do ativismo, né? Exatamente. Muitas coisas, mas... Sim. Que até podem correr muito bem, segundo os nossos prognósticos, não é? E Deus escreve direito por linhas tortas e lá de fazer a sua graça mesmo apesar de nós, não é? Quando pomos em oração, pomos nessa perspectiva certa. Sabemos em quem confiar e sabemos qual é que é a medida alta que Ele nos oferece para nos darmos em graça e em santidade neste serviço. Por isso o Sr. Patriarca, este também não é apenas uma coisa primordial, mas também é uma coisa universal. Claro. Porque isto é as Jornadas Mundiais da Juventude. Naturalmente é exclusivo. Não sei se é uma palavra bonita e que as pessoas gostam muito de ouvir ou não, mas é só para alguns. A Jornada Mundial da Juventude, de facto, é o Papa encontrar-se com os jovens. Jovens maiores de 14, não é? Sim, é dos 15 aos 30, normalmente é assim o chavão, assim a coisa... E por isso, naturalmente, é para esses em primeiro lugar que as jornadas acontecem, não é? E é com esses também que as jornadas vão-se fazendo. Como é óbvio, nós não temos essas fronteiras assim tão fechadas, não é? Mas esse é o core, ou seja, se a gente depois for às atividades da vigília lá no Parque Tejo, a gente não vai ver os nossos velhinhos amorosos, não é? Na primeira fila a cantar e a dançar e a saltar e a apanhar pó. A acamparem lá. E a acampar e a dormirem lá, sim. Por isso. Mas a oração não. A oração é de facto universal. E é por isso também que tivemos cá o dia 23 para já rezar já há mais de um ano, não é? Que estamos a rezar sempre. Sim, temos que se calhar ainda universalizar mais esse momento, não é? Intensificar um bocadinho também, não é? Quanto mais começarmos a trabalhar, mais percebemos também dessa necessidade da oração e da comunhão. Mas o Sr. Patriarca sugere então esta oração a nível pessoal, quer sejam dos mais pequeninos, quer sejam dos mais velhinhos, e oração também familiar e neste tal em grupo, ou seja, nos grupos paroquiais que possam acontecer e na comunidade propriamente dita, na comunidade de Cascais, por isso, neste caso, Cascais. Sim. Isso é nós também devemos de ver qual é que é a sugestão dessa oração mais comunitária, mas fazendo o convite a que todos, se ainda não o fazem, que incluam as Jornadas Mundiais da Juventude como um dos tópicos mais importantes na sua vida de oração. Na verdade, os frutos vêm muito daí, não é? Eu lembro que agora no campo de férias dizia isso aos animadores, começávamos sempre com uma oração todos juntos e que dizíamos, às vezes, a maior parte do sucesso do campo passa aqui, não é? Na oração antes. Completamente. Que depois nós não vemos, digamos, esses frutos, porque de facto são frutos invisíveis, não é? Que não dá para ver, mas muitas vezes é a partir daí, dessa intimidade com o Pai, como Jesus fazia, que vêm todos os frutos invisíveis que não são contabilizáveis também, não é? Mas bem, e que mais, Padre Nuno? Então, este é o segundo ponto. O terceiro é um que depois a gente, se calhar, até pode aflorar um bocadinho mais lá, como ponto final lá no fim. Ponto final lá no fim, bem, exatamente. Que é... processo sinodal em curso. Sim, ou seja, é esta participação e organização e preparação das Jornadas Mundiais da Juventude está já num contexto, sim, deste processo sinodal. Ou seja, nós, desde 2021, né, começaram a haver os trabalhos em grupos mais pequenininhos, agora neste mês último de junho, ou julho, ou agosto, já não me lembro, que as datas foram variando, há uma síntese nacional, mas para que em 2023... Em outubro de 2023, julgo eu, porque normalmente é esse o mês dos sínodos, em outubro de 2023, por isso 2 meses depois das jornadas, haja o tal chamado sínodo sobre esta vida, este caráter sinodal da vida e da missão da Igreja, né? da participação, da comunhão e da missão. Por isso o Sr. Patriarca diz que esta preparação insere-se neste tom, também neste caminho. Seja, não são caminhos paralelos, é o mesmo caminho. Certo. Por isso que este caminho também da vida das jornadas em igreja, na nossa diocese, também nos faça reconhecer a qualidade batismal de todos os fiéis, diz o Sr. Patriarca, a respectiva capacitação para a vida da igreja, na variedade dos carismas e dos ministérios, laicais ordenados. Sim, e para quem está mais recordado, este processo foi aquilo que fizemos, se não me engano, em janeiro deste ano. Sim. Ou se calhar um bocadinho mais tarde, em que ainda estávamos na tenda e fizemos então, no fundo, um pequeno inquérito às pessoas, assim, com um papel que rasgavam, e depois convidámos todos a vir para a Assembleia Sinodal,
houve depois grupos também que foram refletindo assim nas várias perguntas que o sínodo colocava e tudo isto, pronto, ou seja, agora é dizer que as jornadas faz parte deste processo porque põe-nos a trabalhar em conjunto e a Sim. pensar em conjunto. Ou seja, este caminho não é... Porque às vezes existe aquela coisa, nós padres, tu és padre muito novo, não é? Mas por isso não percas esse entusiasmo, que eu também espero não perder, mas às vezes... Cada dia a gente recebe toneladas. Hoje é a semana de oração não sei do quê. Hoje é o dia mundial não sei de que mais. Amanhã é o ano santo disto. Depois é o ano santo daquela coisa. E nós já não sabemos de onde é que nos havemos virar. Pois, E às vezes, de facto, parecem dois fogos que se anulam mutuamente. Pois. Ou dois mares que se afogam mutuamente. E depois somos um megafone sempre em ação, depois já toda a gente fica surda. Sim, e não deixa-me nada, respirar, não é? sim, eu quero lá saber, sim. E, por exemplo, nós tivemos o ano de São José, que depois se sobrepôs, ou se deixou sobrepor ao ano da família, e por aí em diante. Por isso o Sr. Patriarca o que está a dizer, o que nos está a recordar é que este processo sinodal em curso não deve ser anulado, nem se deve sobrepor a este caminho de organização e participação nas jornadas. Ele diz que é possível que seja um só, porque aquilo que o Sínodo nos propõe recordar, receber, viver, não é? Deste caráter comunitário na participação e na missão, naturalmente as jornadas vão pôr isso em prática. Por isso, dizer ele que não, diz, e recorda-nos ele, que não são duas coisas, agora ficamos entusiasmados com um e temos de deixar o outro de lado. Não, vai fazer parte e estão intimamente unidos e ligados. Aliás, o Sr. Patriarca até sugere, não é, que haja mais vitalidade e prática nestas instâncias comunitárias de organização canónica ou administrativa ou pastoral, que haja mais vitalidade e mais prática. Aquilo que nós já temos nos nossos serviços normais, que seja mais bem vivido e mais posto em prática, nomeadamente nos serviços e carismas que já existem. O Sr. Patriarca até diz, olha, é aqui que se insere, por exemplo, aqueles serviços e ministérios que o Santo Padre nos recordou, instituiu, né? O serviço do catequista, dos leitores, dos acólitos. Nós agora também depois podemos concretizar aqui mais na nossa paróquia os ministros extraordinários da comunhão e coisas parecidas. Por isso, nós potenciarmos, darmos mais vida e pormos mais ainda em prática, não deixarmos em piloto automático a repetir o que sempre se fez desde o ano passado, mas potenciarmos e deixarmos a vitalidade do espírito a que isto seja cada vez mais uma expressão da sinodalidade da Igreja, em que cada um, para o bem do corpo, para o bem de todos, reconhece, aceita e é confirmado nesse carisma com fidelidade e com espírito de graça pôr ao comum ou pôr para o bem comum esse seu serviço, basicamente, essas suas capacidades. Sim, portanto, não viver isto de forma desintegrada, não é? Não é estar a fazer umas coisas para o sino e depois fazer umas coisas para a jornada. Sim, ou seja, nem criámos uma paróquia que não existe só para as jornadas, ou seja, vamos ser nós. Pois. E por isso não vamos inventar outra paróquia, vamos ser nós mais vitalizados, por assim dizer, não é? E com uma prática ainda mais ativa naquilo que é a vida comum da Igreja. Mas o Sr. Patriarca dá-nos uma palavra especial também sobre a questão dos abusos sexuais. Sim, no final da carta, ou seja, no último ponto assim forte da carta, o Sr. Patriarca diz mesmo, ou seja, não posso deixar de aludir às notícias de abusos sexuais que foram aparecendo entretanto. Nós sabemos que no princípio do mês de agosto, o próprio do Sr. Patriarca foi visado pessoalmente de uma forma que parece ser demasiado injusta ou demasiado, pelo menos, não com tanto fundamento como pareceu ser posto. Ou seja, não nos compete a nós, eu não conheço o caso, tu também se calhar não conheces assim também os casos todos, mas pronto, mas nada nos leva a duvidar da postura e da integridade do senhor Patriarca, mas ele, como é a primeira vez que ele publicamente se dirige a nós, depois de saírem aquelas notícias todas nos jornais e nas televisões. E por isso o senhor Patriarca no último número não diz nada de novo, entre aspas, não é? Ele recorda e sublinha aquilo que já foi dizendo, tanto naqueles comunicados, como na homilia da Missa Crismal a todos os padres, também na Quinta-feira Santa de 2022,
e pronto, e reafirma aquilo que deve ser a postura da Igreja neste momento. Claro. Basicamente é um pedido de perdão sincero, institucional, eficaz, ou seja, de ver de facto que forma de perdão pessoal ou comunitária ou que seja é cada vítima. Depois continuar a fazer tudo o que houver para que nunca mais casos destes aconteçam, por isso não dar aso, não é? Pelos procedimentos, pela maneira das pessoas, dos agentes de pastoral estarem com os mais pequenos em nome da Igreja, que isso seja minimizado de tal forma que nunca mais ninguém, pelo menos em contexto de Igreja, tenha a oportunidade de cometer qualquer tipo de abusos de poder ou sexuais ou que seja em relação aos mais pequenos. E depois diz também, mesmo que isso aconteça por incúria ou por uma coisa qualquer, ou pelo espírito criminoso também desses abusadores, se isso acontecer, que seja tratado de uma forma que hoje nós, pelo menos hoje, achamos que é a forma mais certa, mais justa para todos. Segundo o direito e as leis e tudo mais. Quer a nível sim, de respeito das leis civis, quer também respeito ao direito canónico, que é muito mais grave e severo do que o direito civil neste campo, pelo menos atualmente. Por isso o Sr. Patriarca reforça isso. E é bom que a gente também nunca perca esta dimensão e esta orientação. E nem a propósito, no dia de ontem, portanto, no dia em que estamos a gravar este podcast, na véspera, saiu a entrevista do Papa Francisco a Maria João Avilés, e o Papa também tocou neste ponto e disse como de facto a Igreja devia ser um caso de exemplaridade, não é? Que de facto que não seja apenas visto como um caso, digamos assim, único para tratar, mas que seja um exemplo para os casos dos abusos, portanto a floresta, ou se quiserem assim, a grande gama de abusos que existem em toda a sociedade, olhe para a Igreja e veja também como é que as coisas devem ser tratadas. Portanto, de facto, para ser assim um bastião para ir limpando, digamos a sociedade destes abusos que de facto existem, não é? Sim. Vai ser difícil de fazermos esse passo de transição, mas esperemos que todos em comunidade, os que se revêem e se reconhecem membros vivos e ativos da Igreja Católica, e aqueles que nem por isso, mas todos que possamos fazer esse caminho também. Ou seja, no final de contas, o que nós queremos é acabar com a Igreja Católica ou acabar com os abusos sexuais. Ou seja, o que nos interessa é encontrar razões válidas, humanas, políticas, institucionais, o que seja, para menorizar, não é, aquilo que é a missão divina da Igreja Católica, e pronto, e é o que é, por isso a gente só tem que ouvir e aprender e convertermos, ou estamos de facto cada vez mais como um só, não é? Neste caminho de vencer vencer esta mentalidade assim criminosa e doentia, não é? Dos abusos. E o Santo Padre, ele próprio, acho que já tem autoridade moral e pessoal para dizer pronto, nós estamos a fazer a nossa parte, aproveitem este exemplo, aproveitem este modo para mais ninguém ter medo, não é? de olhar para si, olhar para a sua instituição, que o Estado nunca mais tenha medo de olhar também para os meios que tem ou que dá para os maus tratos que existem na família, que continua a ser o sítio por excelência. Por excelência, não sequer é não por excelência, mas por maioria de casos. Infelizmente, percentagemmente, né? Mas pronto, o Santo Padre já disse isso na entrevista, e o Sr. Patriarca também termina, a última linha também diz: no campo institucional é inegável que a Igreja Católica em Portugal está na primeira linha da resposta à tão grave questão. E aliás, até é curioso que... E não poderia ser de outro modo. E comentávamos no outro dia também que quando houve aquela entrevista também, quem está à frente da Comissão dos Abusos em Portugal, que dizia que quando se abriu a comissão houve mais, acho que era 1500 casos não a ver com a Igreja. No primeiro mês. No primeiro mês em que se abriu a comissão. Portanto, no fundo, o tal caráter exemplar, sim. Este caráter exemplar que sirva também para todo o país. O pedagogopsiquiatra, quando lhe perguntaram se aquilo, se esta comissão de investigação dos abusos na história da Igreja em Portugal, se podia mudar a Igreja ou a forma como a gente olha para a Igreja,
ele respondeu qualquer coisa, depois vocês podem ver isso em direto, mas a ideia que eu fiquei foi, se calhar em relação à igreja não vai mudar assim muito, porque ele próprio até assume que a igreja em termos de instituição já está a mudar, ou seja, e a existência desta comissão já era esse sinal de mudança, mesmo que depois possa assumir mais claramente essa mudança, institucionalmente essa mudança. Mas depois ele diz, não, o que pode acontecer e que era visível ter acontecido é que a igreja possa ser um exemplo e um espaço para que a sociedade portuguesa, ele dizia, a sociedade portuguesa, possa também começar a agir de forma diferente diante destes abusos. E depois deu esse número. Ou seja, como na altura, quando ele deu a entrevista, estava a contar que nos últimos 50 anos houve 400 casos validados, 400 denúncias validadas na igreja em Portugal. Nos últimos 50 anos. Nos últimos 50 anos. Sim. E depois, isso foi numa parte da entrevista, quando estava a dar os números, e depois nessa parte foi o que tu disseste também, que ele disse, quando foi apresentada à Comissão, no primeiro mês, não sei se o Ministério Público ou a Polícia Judiciária, não sei qual é que era a instituição pública, mas a dizer que recebeu cerca de 1500 denúncias de abusos. E que isso agora é uma suposição minha, que nós acreditamos ser abusos atuais. Ou seja, abusos agora a acontecer, não é? Por isso nós percebemos bem claramente qual é que é o peso, não é? Qual é que é o peso que existe deste crime. Por isso nós devíamos não é deixar de olhar para dentro da igreja, mas é saber de facto para quem é que nós queremos erradicar. Se é a igreja ou são os abusos. Exatamente. E pronto, e o Sr. Patriarca terminou este ponto, ou terminou esta carta, continuar a olharmos para Deus e para Nossa Senhora. Aliás, Nossa Senhora é a imagem que o Santo Padre quis usar para nos inspirar para estas Jornadas Mundiais da Juventude, que partiu apressadamente ao encontro de Isabel, simbolizando a todos os que esperam levarmos este Cristo, né? Por isso, é para isso que serve a Igreja. Nós podemos levar Cristo a todos, sem exceção. Então, olha, leiam todos esta carta e sintamos completamente inspirados e confirmados para nos deixarmos fazer este caminho à imagem de Nossa Senhora, sem medo, com esperança, com reforçada solidariedade e reforçado empenho. Nós aqui na Paróquia de Cascais estamos muito, julgo eu, animados, entusiasmados, cheios de ideias, e boa parte delas até nem surgem de nós, somos nós que acolhemos e que procuramos depois dar-lhe assim, um mote mais paroquial, mas com certeza que vai ser um ano também extraordinário. Portanto, leiam, vale a pena ler a carta do Patriarca, que o Sr. Patriarca escreve sempre com muita objetividade, coisas muito pensadas. São 2 páginas, são 4 números e depois esta despedida. Sim, dá para Nossa Senhora. Portanto, não custa nada e ficamos todos na mesma página, não é? Isso aí ajuda bastante. Sim. Então pronto, olha, para terminar, só um assunto assim pequenino, que é, não sei se as pessoas foram ouvindo ou não, mas saiu agora no final de agosto, julgo eu, não foi? Foi agora, dia 6 de agosto, acho que sim. 6 de agosto. Pronto. Foi apresentada publicamente a síntese da resposta nacional que foi apresentada, julgo eu que já foi apresentada ao Secretariado Mundial, não é? Ao Secretariado do Sínodo, em Roma. Sínodo maior sobre a sinodalidade que falámos há pouco. Só recordar rapidamente, houve assim algumas... Quem leu as 10 páginas dessa síntese nacional, se calhar eu quando li... Primeiro não fiquei totalmente clarificado, ou seja, não foi um tom... se calhar tão certo em relação ao tipo de participação, ou seja, foi demasiado genérico. Sim, e não falava em números, não dizia o que é que estávamos a falar. Sim, exatamente. Deviam ser mais práticos para sabermos de facto que tipo de representatividade e também um bocadinho até qual é que era o método que usaram para fazer uma síntese de 21 dioceses, não é? São as nossas dioceses, para depois reduzir essa síntese de 21 dioceses em 10 páginas ou em 12 páginas nacionais. Não foi, continuamos todos sem saber, não é? sem conseguir imaginar, calma aí, mas isto veio de onde? Foi a partir de quê? Leram onde? Como é que escreveu? Ou seja, podia ser mais claro ou mais taxativo e não tão genérico, né? Aquilo que é a primeira parte, que é a metodologia, ou seja, o que é que aconteceu, como é que a sinodalidade de facto aconteceu e que tipo de representação é que essa sinodalidade ou representa, né? Isso foi a primeira parte.
que para nós, pelo menos quando eu li, pareceu-me um texto muito, muito, muito aberto, que podia dar para todos os lados. Ou seja, eu podia dizer o que quisesse, eu, lendo o texto da síntese, a dizer, de facto, a Igreja está completamente representada, né, nestes encontros das 21 dioceses, como podia dizer, epá, isto aqui é 0,5% das pessoas que vão à missa. E as pessoas que vão à missa já são 10% das pessoas que se dizem católicas, não é? Ou seja, depois a gente, se for uma mentalidade assim, um bocadinho mais matemática, se calhar devia... E estas pessoas que estão a falar representam o quê, não é? Sim. São as pessoas que estão comprometidas na igreja, são padres, são gente que não vai à missa há 20 anos, ou seja, o que é que representa esta linguagem? Isso foi o primeiro ponto. E depois os outros pontos a seguir. Eu acho que quase ninguém se reviu em absoluto, não é? A dizer, de facto, este é o sentir, este é o que a gente olha para... O texto é o que é que a gente pode crescer, não é? O que é que a gente pode mudar, não é? Que desafios é que são colocados à Igreja. Por isso é um tom naturalmente, se calhar, apontado para as coisas menos boas ou que podem merecer mais espírito de conversão. Por isso tem esse tom, ou seja, eu vou ao médico ver onde é que estou doente, não vou ver a minha saúde, não é? E se calhar tem um bocadinho esse tom. Mas mesmo assim, mesmo tendo esse tom, aquilo parecia... Só foi genérico demais. A Igreja em Portugal precisa disto e daquilo. A Igreja em Portugal, de falar sobre a formação dos padres, mas os seminários são todos iguais? Os padres são todos iguais? Em Beja há o mesmo número de padres e os padres da Diocese de Beja, por exemplo, do que há em Lamego? Ou no Funchal, ou na Madeira? Ou seja, essa universalidade que é dada ao texto, se calhar faz perder um bocadinho a sua credibilidade, ou pelo menos não conseguimos rever... Sim, e uma universalidade que de facto depois não é, mesmo se fosse apenas um texto sociológico, não estava, digamos, baseada em números, não é? Não pode ser, olha, isto aqui foi as respostas que tivemos e 50% das pessoas disseram isto. Também não tinha propriamente essa... Sim, é um texto que criou assim algumas não foi... Sim, porque há coisas que nós lemos, por exemplo, quando saiu a síntese diocesana de Lisboa, nós lemos e quer dizer, percebemos, não é? Dizemos, olha, isto aqui parece mais ou menos bem, pelo sentir que temos da coisa, não é? Sim, e são coisas para mudar, ou seja, bem não significa não que diz que está tudo estou certo. a dizer bem da Igreja e que nós somos todos muito bons. Não, isto de facto é o que a gente vê acontecer. Depois há textos que lemos e que não sentimos que aquilo seja propriamente representativo. Sim. E depois, claro que lendo algumas coisas até nos deixam desconfortáveis porque parece uma linguagem de quem não está por dentro, não é? Sim, exatamente. Sim. Pronto, então houve assim várias coisas. Primeiro, só para situar, só para recordar facilmente, um sínodo é uma instituição, é um caminho, é um método que foi reforçado desde o Concílio Vaticano II na Igreja Católica Romana e que foi sendo vivida, experimentada em muitos momentos com vários temas, não é? E a lógica do sínodo é sempre a mesma coisa. O Santo Padre que ausculta a Igreja, às vezes de uma forma mais específica na parte da juventude, ou na parte dos sacerdotes, ou na parte da vida religiosa, ou na Amazónia, por exemplo. No sino da Amazónia, não vieram cá a Portugal perguntar o que é que a gente acha da Amazónia. Quer lá saber, não faço a mínima ideia quantas árvores é que existem na Amazónia, nunca fui lá, por isso não tenho nada que dizer. Eu posso dar uma imagem daquilo que vejo num canal qualquer de televisão, mas que autoridade é que eu tenho para falar da Amazónia? Eu? Zero, não é? Por isso o Santo Padre escolhe, ou vê, em alguns temas, escolhe os lugares, os tipos de pessoas ou missionários para um tema específico da Igreja. Houve para sentir o que é que a Igreja sente, vê como desafio, como confirmação da vida da Igreja, e depois no final há uma assembleia sinodal a partir desses documentos de trabalho, que são a síntese destes apanhados todos. Há uma assembleia que normalmente demora cerca de um mês, com oração, trabalhos, discussões, aprovação de textos, mais discussões e mais não sei o quê, e depois apresentam no final. De facto, sim, no final da Assembleia Sinodal, vão apresentar ao Santo Padre a conclusão do sínodo. Por isso, isto é apenas mais uma caminhada. Nós falámos nos nossos grupos pequenos da paróquia, que mandámos para a Diocese de Lisboa, que vai para a Igreja em Portugal, que vai para o continente europeu, acho eu, não sei se ainda vai ter uma instância ou se vai já diretamente para o Secretariado do Sínodo, para Roma, mas há de chegar ao Secretariado do Sínodo, que há de trabalhar todos os textos do mundo inteiro para um instrumento de trabalho. E é esse instrumento de trabalho que vai ser
rebatido, discutido, despachado, confirmado, rezado, tudo em Assembleia Sinodal, e que vão apresentar ao Santo Padre. O Santo Padre recebe as conclusões desse olhar comum da Igreja Universal, não é a Igreja do bairro da Assunção de Cascais, ou seja, da Igreja Universal, de todos os continentes, movimentos, características humanas, ou o que seja, e depois no final o Santo Padre escreve uma exortação apostólica pós-sinodal, ou seja, o Santo Padre, a partir do que ouviu da Igreja, escreve à Igreja a dizer, olha, é por aqui que a gente vai fazer, ou vai viver, ou vai acontecer. O Santo Padre escolheu, também sob proposta lá dos padres sinodais, que este tema deste sínodo era o método sinodal, ou seja, a sinodalidade na vida da Igreja. Ver como é que na Igreja o normal procedimento é este caminhar junto, em que todos têm um papel, têm um lugar, têm a sua missão, rezam em conjunto, discernem em conjunto qual é que é a vontade do Espírito, obedecem a quem tem que obedecer, rezam por quem tem que rezar, fazem segundo os seus papéis, mas sentem-se comprometidos e ligados, cada um no seu papel, na mesma missão da Igreja. Por isso, este caráter sinodal, a ver se está ou não está instituído no modo de ser a Igreja. É esse o tema deste sínodo. E se calhar, na nossa síntese nacional, isso não foi assim tão facilmente visto, ou reconhecido, ou sublinhado. Por isso é que depois houve assim também algumas respostas subsequentes. Sim, nós vimos para aí 2 e hoje vimos uma terceira, não é? Certo. Vimos 2 um bocadinho, que eu acho são um bocadinho, como é que se diz? São outra coisa, são textos absolutamente certos que eu assinaria por baixo, mas não são resposta àquilo que se requer de uma síntese nacional. Uma síntese nacional é, se me disserem, olha, tens aqui 10 textos, faz uma síntese destes 10 textos, eu faço. E o único juízo que eu tenho que fazer é como é que eu, nestas palavras, vou sintetizar o ambiente destes 10 textos. Outra coisa é, tens aqui estes 10 textos e a partir daqui faz uma catequese sobre a Igreja. Por isso, tudo o que achares que é certo, põe, tudo o que achares que é errado, rebate. Não é isso que se quer numa síntese nacional de um sínodo. O que se quer é fazer uma síntese daquilo que se conversou. Quer seja disparates, quer seja uma ideia de uma igreja que não é sinodal, uma igreja que não é espiritual, uma igreja que não é carismática. Seja, mesmo que seja esse o sinal da síntese, se foi isso que aconteceu, é isso que nós temos que dizer. Devemos dizer e aprender. Seja, a nossa igreja, a forma como nós rezamos e pensamos e falamos, não tem nada a ver com ser igreja. Se essa é a verdade, é isso que nós temos que dizer. Agora, não temos que dizer que a Igreja é assim, ou deve ser assim. Sim. Por isso os textos, os 2 textos, assim, aquelas cartas abertas, tanto dos padres como depois dos jovens, na prática dão a entender e bem aquilo que é o seu sentir e ver da Igreja. E, como é óbvio, acho que qualquer pessoa competente, ou seja, eu acredito mais em pessoas que estão ligadas e vinculadas à Igreja a vida toda a vida, e que estão em todos os lugares, desde o batismo ao funeral, desde a pregação assim ou a pregação assado. Dão muito mais credibilidade sobre o que é o viver a Igreja em Portugal ou em Lisboa, ou o que seja, não é? Do que pessoas que dizem que nunca foram à missa na vida. E que o que conhecem da Igreja é o que não sei, vêm no esquerda.net ou num sítio qualquer, não sei. Por isso, eu acredito mais naquilo que é a Igreja, mesmo em termos práticos, nessas cartas abertas, do que o que está feito na síntese. Mas não são resposta à síntese. A síntese é uma síntese de textos. Existe outro texto, pareceu-nos mais razoável, não é? Que nós se calhar também pomos aqui em baixo depois como ligação, que foi o trabalho que nós... O padre não queria fazer este trabalho sozinho. Queria fazer e não, ainda bem que o padre Mendo... que afinal já estava feito. Sim, porque eu sinceramente à partida eu não acreditava mesmo que aquilo tinha sido a síntese das 21 dioceses. Não acreditava, achava que aquilo era a pena de 1 ou 2 pessoas, não é? Que todos nós, se me metessem para escrever também, vocês iam perceber logo que era eu a escrever, porque se calhar usava a minha linguagem, as minhas vírgulas, os meus adjetivos, não é? E as pessoas percebem logo quem é que escreveu aquele texto, não é? E por isso não me parecia que aquilo fosse de facto uma síntese
de facto credível ou completa. Então houve 2 padres, amigos nossos, por isso... O padre Duarte da Cunha e o padre Ricardo Figueiredo. Que fizeram esse trabalho. Sim, que chama-lhe o Relatório de Portugal, uma outra perspectiva sobre a Igreja em Portugal, que deve estar agora a circular pelas redes sociais. Sim, e o que eles fizeram foi exatamente isso. O que procuraram fazer foi exatamente ler as 21 síntese, não é? Há 19 que estão publicadas, não sei onde, nos sites e nos sítios na Eclésia e coisas parecidas. E há 2, por razões pastorais, decidiram não publicar, porque estão sem bispo, ou uma coisa assim parecida, só por razões mais técnicas. Sim. Acharam que não tinham autoridade moral para pôr em nome da diocese mas apresentaram o texto à comissão permanente. Por isso eles também tiveram acesso a esses textos, não é? E fizeram um resumo, e como eles dizem no princípio, não é o resumo daquilo que nós achamos que devia ser feito ou dito. Não, é a partir daquilo que nós lemos, o espírito daquilo que nós lemos, então fizeram uma síntese. Eles dizem mesmo assim: pareceu-nos que por razões que não sabemos, esse relatório, portanto o tal que falámos até agora, não corresponde ao que estava nas sínteses diocesanas. Por isso, conscientes da dificuldade que existe em sintetizar 21 relatórios em poucas páginas, decidimos mesmo assim tentar fazer uma nova síntese que faça justiça aos conteúdos que foram apresentados por todas as dioceses. E o resultado desta nova perspectiva sobre as sínteses diocesanas é o que agora aqui apresentam. Portanto, não é a opinião pessoal deles, mas de facto aquilo que eles pegaram nessas sínteses todas e então procuraram sintetizá-las, digamos, um trabalho... Sim, pois no final também puseram mais uma nota de rodapé, não foi nota de rodapé, mas foi a conclusão, a dizer que isto aqui, esta carta, ou este relatório diferente, é sincero também neste espírito sinodal. O espírito sinodal significa um olhar conjunto, por isso eles também têm lugar e têm papel e podem falar e podem discordar e podemos conversar sobre isto, não é? E dizem também assim abertamente que pretendemos, em espírito sinodal e com fraterna liberdade, discordar da forma e até do conteúdo do Relatório de Portugal, apresentado pela equipa sinodal da Conferência Episcopal Portuguesa, porque francamente nos pareceu que não faz justiça ao que as dioceses disseram. E por isso propomos uma perspectiva diferente a respeito da Igreja em Portugal. Portanto, no fundo é isto, é eles fazerem também o trabalho de síntese. E depois no final até dizem que enviaram este relatório já há cerca de uma semana para todos os bispos de Portugal e disseram-nos, não é? Fizeram-nos chegar, assim, nós perguntámos e pela nossa impressão foi nem todos retornaram, mas todos os que falaram positivamente, ou seja, não disseram para publicar, nem deixaram de publicar, acho eu, mas disseram bem do trabalho que eles fizeram, por isso eles sentem que também só fazem isto também para não é para discordarem do papel, porque isto podia ser visto, olha, isto foram os nossos 21 bispos que escreveram, por isso, se eu estou a escrever um texto que é o que os meus bispos disseram, parecia que era contra a autoridade do bispo, contra a autoridade por isso eles apresentaram e pelo que perceberam da resposta, não, que era um trabalho da Igreja, de que eles também faziam parte e por isso também podiam falar como todos os outros. Por isso o padre Ricardo Figueiredo publicou isso lá no seu blog, o padre Duarte da Cunha também deve estar a mandar para toda a gente e vai ser público de certeza nestes dias e parece-nos mais razoável e não está nada... vão ver que é o tom, que é as prioridades que dão uma coisa ou outra, que é o tipo de organização, vão ver que é muito mais, parece muito mais credível ou muito mais sintetizar de facto o trabalho de todas do que, mas pronto, mas de certeza absoluta que as pessoas se lerem os 21 relatórios se calhar fazem outra leitura, estão mais atentos a outros aspectos e fazem outros sublinhados, mas pareceu-nos mais razoável ou mais... Ainda que pelo menos eu pessoalmente subscreva também aqueles outros que também saíram eu também, e tudo mais. Mas não subscrevo como resposta à outra coisa, técnica. Ou seja, no fundo é voltar a pôr assim um bocadinho as barras assim no meio da neve a dizer, olha, isto aqui é digamos assim, sim. É o campo de jogo que nós não queremos sair, no fundo. Sim, é verdade. Eu percebo perfeitamente isso. Agora não são ou seja, esta resposta do padre Ricardo e do padre Duarte a mim parece-me que é uma resposta mais clara à síntese nacional. Quer dizer, nesta síntese nacional não parece que seja de facto uma síntese das dioceses, parece outra coisa qualquer, não é? De certeza que está lá tudo o que está lá escrito estará escrito num ou noutro relatório das dioceses, mas não espelha aquilo que aconteceu nas dioceses, pelo menos como as dioceses o dizem. Por isso, nesse sentido, pode e deve ser refeito este texto porque não diz a verdade do que está nos relatórios.
é o que pretende este texto do Padre Ricardo e do Padre Duarte. Os outros textos vão um bocadinho mais longe a dizer, calma aí, que aquilo que está dito aqui não reflete o espírito de igreja, ponto. Sim. Seja, não... É um relatório sociológico, se quiserem. E mal feito, sim, está exacerbado ou exagerado. Pronto. Mas é só para dizer às pessoas, podem ler isto à vontade, o relatório oficial, o oficioso, as cartas de uns e as cartas do outro, mas leiam no original e façam os seus juízos, sabendo que isto aqui é mais um passo no processo sinodal. Claro. E lembrando sempre que neste tipo de coisas é sempre bom irmos às fontes. Sim. Muito facilmente ficamos pela opinião de um ou do outro e fazemos guerrilha. E de uma nota de rodapé e de uma linha. E que isso é exatamente o que o demónio quer para a igreja, que é a divisão e andarmos uns contra os outros e não caminharmos em conjunto. Ou seja, seria o maior paradoxo, o sino da sinodalidade por nos à pancada. Exatamente. Vamos todos juntos e conversamos e discutimos para irmos cada vez mais juntos. Então pronto, Padre Mendes, desculpa lá, isto hoje és tu a mandar, mas mando eu para me calar. Então podem enviar sugestões para o e-mail podcast@paroquiadecascais.org. Podem também enviar comentários, sugestões para o futuro, aquilo que quiserem ouvir, dar um bocadinho também de feedback para sabermos então agora neste ano pastoral o que é que gostariam de ouvir no podcast e também outras coisas aqui da paróquia para podermos caminhar e servir melhor e para rumo às jornadas, então irmos fazendo este caminho conjunto. Vamos a isso, vai ser espetacular e melhor ainda.